Olá, amigos da Paranormal, aqui do Paranoia Sociedade Anônima. Hoje eu quero falar com vocês sobre reencarnação, um assunto espinhoso, e eu sei que já que as religiões abraâmicas não acreditam nisso, e outras religiões acham que é blasfêmia, mas venhamos e convenhamos, existem 10 mil deuses, 2 mil religiões no mundo, e duvido que alguma delas esteja 100% certa. Mas vamos ao que interessa. Eu vou falar aqui não de um, mas de dois casos de reencarnação que desafiam a ciência e o senso comum. Fica comigo aqui até o final e tire suas próprias conclusões. O caso de Shanti Devi. Nascida em 11 de dezembro de 1926, em Delhi, na Índia, essa menina, quando completou 4 anos de idade, começou a falar sobre coisas que ninguém comentava perto dela e nem tinha como ela inventar. E começou a chamar a atenção dos pais dela. O que ela falava? Bom, ela falava de uma vida anterior, em uma cidade que ficava a pelo menos 230 quilômetros da cidade onde ela nasceu. Com um detalhe, ninguém da família tinha ido para aquela cidade, mas a menina insistia que teve uma vida passada lá, e que ela foi casada, que a cidade se chamava Mathura, que seu antigo nome era Ludhig Devi, e que tinha morrido 10 dias após a dar luz ao seu filho, e ainda para deixar as coisas piores, ela dava detalhes da sua relação íntima com seu marido, falando coisas que mesmo que uma criança de 4 anos tivesse ouvido escondida, não saberia do que se tratava e não falaria no tom e conhecimento com o qual ela descrevia para sua mãe e tias. Tudo foi deixado de lado, né? Afinal era uma criança, e nós temos o péssimo hábito de não ouvir as crianças. Então, com 6 anos, ela tentou fugir de casa, na tentativa de voltar para o que ela considerava a sua cidade natal. Claro que a aventura da pequena Shanti não passou de alguns quilômetros, mas foi o suficiente para assustar os pais e familiares dela, fazendo eles parar para pensar por que da fixação da menina por aquela cidade. Aí os familiares da Shanti resolveram investigar a história. Claro que isso não se tornou uma emergência familiar, e por isso, somente quando ela completou 9 anos de idade é que os parentes da Shanti conseguiram reunir as informações que assustaram a família toda, menos Shanti. Tudo que a Shanti falou era verdade, e essa notícia correu à Índia, ao ponto de chegar aos ouvidos de ninguém mais, ninguém menos que Mahatma Gandhi, que formou uma equipe de pesquisa e foi ao encontro da família da Shanti. Devemos levar em consideração que naquela época qualquer informação levava dias de um lugar para o outro, mesmo que próximo. E para isso chegasse aos ouvidos de quem chegou, teve que ter uma repercussão nacional. A equipe de Gandhi fez uma pesquisa profunda e ouviu a menina nos menores detalhes. Levou ela para conhecer as pessoas e lugares, e reconhecer, né, pessoas e lugares, e investigou a história toda, e chegou ao veredito de que a pequena Shanti falava a verdade. Depois que foi confirmada a sua reencarnação, Shanti passou a vida contando a história de sua vida passada. Não quis se casar e nem ter filhos, vindo a falecer em 27 de dezembro de 1987. Outro caso muito interessante é o caso de James Leininger. James foi a reencarnação de um piloto de caça da Segunda Guerra Mundial. E quando ele descobriu isso, eu vou te contar agora. Tudo começou quando ele tinha 2 anos de idade. Começou a ter pesadelos, e o que é normal das crianças da cidade terem pesadelos com o monstro embaixo da cama ou dentro do guarda-roupas. O que não é normal é ela acordar gritando que o avião está pegando fogo e ele não consegue sair. Esses sonhos deixaram Bruce e Andrea, pais do garoto, muito preocupados, lógico. Será que ele está assistindo filmes que não deveria ver junto com crianças mais velhas? Ou estaria ouvindo histórias de guerra de algum vizinho qualquer? Uma das opções não era boa e precisava ser investigada. Porém, o James, sempre muito conversador, começou a falar coisas que chamaram a atenção do seu pai. Ele disse que seu avião na guerra era um caça modelo Corsair, que ele decolava de um porta-aviões chamado Natoma, e mais ainda, que ele tinha um amigo piloto chamado Jack Larsen. Eram informações precisas demais para um menino tão pequeno saber. E fazendo uma pesquisa pelos vizinhos, não tinha ninguém que tivesse servido na guerra ou sequer falasse sobre esse tipo de assunto, o que fez o pai do James e pesquisar os nomes que ele tinha dito. O que o Bruce descobriu foi que o navio do que o James falava que ele decolava era
o Natoma Bay porta-aviões, e que um piloto chamado James M. Huston Jr. foi abatido perto de Iwo Jima, e que esse piloto era um amigo do piloto Jack Larsen, e que serviram juntos na mesma unidade. A história parou na imprensa e muita gente acreditou, outros não acreditaram, o que é comum, mas teve um filósofo que ficou indignado com a história do menino e quis investigar profundamente. O caso é que esse filósofo se chama Michael Sudduth. Ele investigou profundamente e a sua conclusão é que o menino foi orientado pelos pais a contar a história, mas ele próprio nunca conseguiu provar nada. E para você, somente você que ficou até o final, eu vou falar sobre a reencarnação que estava escrita na Bíblia, mas foi retirada por ordem de uma rainha, ou não, né? No século VI d.C., o Império Bizantino estava passando por uns probleminhas, guerra com os persas, peste, instabilidade econômica, política, enfim, um dia como outro qualquer. Nisso, o imperador Justiniano e sua esposa a rainha Teodora estavam tentando unificar o poder do império usando o poder que surgia da igreja cristã. Por isso, no concílio de Constantinopla, ordenado por Justiniano, reuniu todos os bispos da cristandade, o que não demorou muito porque eles eram poucos. No concílio foram discutidas todas as doutrinas que eram consideradas heresias, incluindo a reencarnação. E essa doutrina aqui é que nos interessa comentar aqui. São os motivos para a reencarnação ser considerada heresia. Eles achavam os motivos que era uma crença, uma doutrina que era pagã e não cristã. Principalmente porque ela ia contra o princípio da ressurreição de Cristo e do julgamento do juízo final. Mas há outra história sobre a retirada da doutrina da reencarnação, que seria aqui. A rainha Teodora, que não era lá muito boa coisa, teria ouvido mais de uma vez que quando reencarnasse ela pagaria em outras vidas todas as maldades que estaria fazendo nessa vida como rainha. Por isso, ela teria pedido a Constantino que ordenasse os bispos a retirar a reencarnação, para que ela se tornasse uma heresia, e assim ela escapava de reencarnar. Essa é a parte da rainha Teodora, é muito controversa, mas você pode deixar aí nos comentários o que você acha. Fico por aqui e até o próximo vídeo.